tarde. Já fui apresentada, mas reforçando que eu sou professora, enfermeira, fiz pós-doutorado recentemente e sou uma pesquisadora na área de saúde do trabalhador. E quando lançado o desafio para o Telesaúde para falar sobre violência no trabalho, eu não sabia que eu ia ter uma visita inesperada, que era uma faringite. Então eu peço desculpas para vocês, né, de antemão, pela voz, ou talvez que em algum momento eu tenha uma tosse aqui, mas espero que os meus colegas profissionais de saúde compreendam. Na temática da violência no trabalho na atenção primária, a gente poderia falar sobre muitas coisas importantes e interessantes, mas o nosso objetivo maior hoje é principalmente trazer para o debate o tema como um todo, no sentido de classificar a violência, interpretar na perspectiva do trabalho e discorrer um pouquinho mais, com um pouquinho mais de ênfase sobre a cultura de paz no contexto dos serviços de saúde e potencialmente na atenção primária à saúde. Esse é um estudo e os dados que eu trago para vocês na questão da literatura em si, cabe lembrar que vem de uma, vamos dizer assim, de uma série de estudos anteriores sobre violência no trabalho, que iniciam lá em 2015, uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a UDESC, onde eu trabalho. Eu também trabalho na UNO Chapecó. E na sequência a gente foi estudar o tema nos hospitais. Encontramos dados muito importantes e acreditamos que valeria a pena e que era muito importante continuar. Então nós estamos fazendo um estudo misto que hoje já alcançou 27 municípios da região oeste e extremo oeste de Santa Catarina, logo daqui do sul do Brasil, e que nos coloca sempre na necessidade de estar investigando literatura nacional e internacional para tentar fazer frente a essa questão. E o mais importante, talvez, é que nós culminamos no momento com o desafio de propor alguma coisa que fosse fazer frente, não só fazer um diagnóstico situacional. E é nesse cenário que emergem também as duas mestrandas que eu apresento para vocês aqui no material, que é a Cassiane e a Maiara, que estão desenvolvendo hoje uma campanha, e que a nossa web palestra praticamente dá o start para isso, que nós intitulamos a atenção primária como um bom lugar para trabalhar. A gente tem o financiamento da FAPESC, isso é muito importante, porque a gente vê que é um tema que tem cativado os órgãos de fomento com investimentos e cativa as pessoas de trabalhar. E também temos o apoio do nosso grupo de pesquisa lá da UDESC, o GESTRA, e o programa do nosso mestrado profissional em enfermagem na atenção primária. Então, pessoal, eu trago, só para dar um start, alguns dados parciais do estudo que talvez sensibilize vocês. Vocês certamente que estão aí no serviço sabem muito bem do que eu estou falando, talvez até melhor do que eu, sobre como a violência ocorre. Mas eu trago números assim, de um quantitativo de informações organizadas nesse estudo misto. Como etapa, utilizou uma survey da OMS, Organização Mundial da Saúde, mas que também nós temos ouvido as pessoas, né? Na etapa qualitativa a gente tem feito entrevistas, então tem aí na tela para vocês algumas falas que já nos desacomodam no sentido de compreender a violência como um problema importante. E um dado bem importante no gráfico, onde a gente já detectou que 53% dos, até então, mais de 600 profissionais que participaram do estudo, vivenciaram algum tipo de violência, isso nos últimos 12 meses, que é outro dado bastante relevante. Não é ao longo da sua carreira, mas é nos últimos 12 meses. Outra questão que nos chamou muita atenção e que foi o que nos empenhou muito na questão da campanha e acredito que pode sensibilizar para outras atividades, é que 67% dos entrevistados, dos participantes, não sentiram nenhum estímulo de relato, né? Ocorrendo ou não a violência com a própria pessoa, eles não detectam no seu cenário, 67% não detectam no seu cenário nenhuma forma de estímulo ou
na etapa, algumas falas da etapa quali, as pessoas até questionaram, como fazer isso? Como se faz isso? Nos questionando. Então isso é outra coisa muito importante. Reforçamos aquilo que a literatura vem trazendo, temos encontrado o mesmo dado, que a violência, o tipo mais comum é a agressão verbal, seguida do assédio moral e depois do assédio sexual. Nos surpreendemos que a discriminação racial tem ocorrido numa frequência um pouquinho maior que a violência física, no cenário que a gente pesquisou, e que a literatura também vai ao encontro. Nós perguntamos para as pessoas alguns questionamentos específicos, e uma série de questionamentos específicos, e num contraponto nós identificamos que, apesar das dificuldades que nós, profissionais de saúde, temos, a grande maioria das pessoas está extremamente satisfeita ou satisfeita, né? Agregando esses valores, nós temos um valor muito expressivo de pessoas que se sentem satisfeitas com as relações do trabalho, apesar da ocorrência de vários tipos de violência. Isso, de certa forma, nos justifica porque as pessoas se mantêm na área, e o que é muito importante e relevante para a nossa sociedade. Por outro lado, nos chamou muita atenção, e compartilhamos com vocês, é que mais de 50% das pessoas está extremamente preocupada ou muito preocupada com a ocorrência da violência no trabalho. Então, as falas e os números nos mostram que nós temos um cenário que pode ter boas relações e que nós podemos investir, sim, para combater ou minimamente reduzir a violência no trabalho. Um diferencial também é que nós buscamos fazer associação não só para a saúde do trabalhador, mas para a questão da assistência em saúde, na implicação da violência para as questões do usuário, para o paciente. O nosso estudo na área hospitalar, e aqui foi um quantitativo muito expressivo, com dados muito expressivos, nós conseguimos confirmar que a violência tem repercussões, sim, na segurança do paciente, em vários domínios, né? E que ela piora muito a percepção da cultura de segurança. Então, é preciso investir, minimizar isso, para melhorar vários indicadores, né? Então, identificamos a associação com a questão do trabalho em equipe, dele ser prejudicado pela violência, a expectativa sobre o seu líder, o potencial do trabalhador de aprender no serviço, do sentido de apoio do seu gestor, da percepção de segurança geral, enfim, abertura para a comunicação e até procedimentos muito padrões que ocorrem numa instituição como essa, como a passagem de plantão. Então, é bastante importante estudar detalhadamente o fenômeno. E que fenômeno é esse? Então, de maneira geral, a gente utiliza o conceito de violência da Organização Mundial da Saúde. Ela coloca como qualquer uso intencional da força, real ou em forma de ameaça, contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas, que possam não resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Esse é um conceito mundialmente utilizado e que se divide na classificação da OMS em 3 subtipos. A autodirigida, quando a pessoa tem uma ação contra si, que pode se caracterizar como uma intenção suicida, ou uma tentativa de suicídio, o próprio suicídio ou uma automutilação. Nós temos na interação a interpessoal e a coletiva. Na interpessoal, a gente identifica a violência familiar e a comunitária. E na coletiva, a violência social, a política e a econômica. Mas queremos falar mais especificamente sobre a violência no trabalho. Afunilando esse tema, a Organização Internacional do Trabalho já vai conceituar a violência de uma forma um pouco diferente, olhando como qualquer ação, incidente, comportamento, né, que o agressor tenha contra um trabalhador, um profissional de qualquer área. E quando ele é agredido, ameaçado, quando ele sofre um dano ou uma lesão,
durante a realização ou como resultado direto do seu trabalho. Então, a Organização Internacional do Trabalho nos subsidia sobre esse conceito e também reforça a violência como um problema de saúde pública, que acometem milhares de pessoas em todo o mundo. Ainda a gente pode subdividir a violência no trabalho aos moldes da violência de maneira geral. No trabalho a gente identifica em dois tipos, a violência física e a violência psicológica. A violência psicológica ainda tem mais categorias, como a agressão verbal, o assédio moral, também reconhecido como intimidação, o assédio sexual e a discriminação racial. Então nós vamos tentar retomar um pouco disso, porque as pessoas, no senso comum, no dia a dia, tendem a usar, às vezes, elas como sinônimos ou de forma equivocada. A violência física, para que ela ocorra, para que ela seja classificada, ela tem que ser identificada atitudes violentas, intencionais, não acidentais, né? Que tenha como objetivo usar a força para ferir, lesionar, provocar dano, dor e sofrimento. E nessa violência nós identificamos no nosso estudo, o primário, muito a expressão na área da saúde, como empurrões, os tapas, os socos e até o arremesso de objetos. Uma coisa que nos surpreendeu muito como algo bem frequente da violência física no cenário que nós investigamos e também na literatura. Falando então um pouquinho mais específico dos tipos de violência psicológica. A agressão verbal, por si só, ela é mais comum, é a mais fácil de ser praticada e às vezes até como um gesto impulsivo do perpetrador, né, de quem realiza. Como humanos a gente sabe disso. Contudo, para que tu caracterize ela de uma forma mais específica, a gente utiliza o conceito de que ela precisa defragrar uma humilhação, degradar, intimidar, faltar com respeito à dignidade ou valor do indivíduo. Então, não é só um grito ou um xingamento, ele tem que ter essa questão de um comportamento que humilha e que degrada. Já a violência sexual, nós temos os exemplos clássicos do estupro, o assédio, as práticas não consentidas ou impostas, mas vale retomar o conceito porque, principalmente naquelas profissões em que nós temos muitas mulheres, que é o que a literatura coloca, nós temos a dificuldade de identificar algumas formas de assédio sexual ou violência sexual. Então, qualquer ato libidinoso, a própria linguagem erótica, as interações sexuais de qualquer tipo, quando pressionadas, né, pelo agressor, geralmente numa posição social mais elevada ou de poder, isso já é muito difícil de medir, né? Contudo, quando esse agressor tem o uso da força, tem intimidação, ameaça ou realiza influência, pressão psicológica para ter ou presenciar ou participar de interações sexuais, a gente tem na literatura como violência sexual e também nos nossos documentos que regulamentam as questões também de crime e criminalidade. Já a discriminação racial, a gente associa em casos mais específicos, como a raça, a cor, mas ela é mais ampla que isso, ela pode se referir a qualquer conduta de ameaça a um grupo ou indivíduo por seu idioma também, por sua nacionalidade, por sua religião, por sua associação com uma minoria, por seu nascimento, ou seja, sua idade, e também por seu status, né? E ela precisa se caracterizar como unilateral, vindo de um lado somente, indesejável e que, novamente, fere de alguma forma a dignidade do indivíduo. O último tipo de violência psicológica que nós temos na Organização Mundial da Saúde, que é aquele que nós utilizamos com maior frequência e vimos com maior peso naquilo que se tem produzido nos últimos anos, é o assédio moral ou intimidação.
Então, o assédio moral e intimidação, ele tem um debate crescente, tem um aumento muito grande da literatura nos últimos anos e dos estudos sobre isso. A própria legislação brasileira mudou recentemente em relação a isso. E ele se caracteriza como conduta abusiva que ocorre de forma repetitiva. Isso é uma palavra importante na caracterização do assédio moral, de forma prolongada, sistemática, contra a dignidade ou integridade de alguém, e pode, inclusive, se caracterizar como ameaça do emprego ou a degradação do clima de trabalho. Suscetivamente colocar a pessoa em situações em que ela não deveria estar naquele trabalho, ou menosprezar o trabalho que ela realiza, são alguns dos exemplos de assédio moral que podem estar nesse rol. O assédio moral tem por si duas novas formas de interpretação. Hoje a gente pode caracterizá-lo como horizontal e como vertical, que é algo que as pessoas também sabem pouco, assim, de maneira geral. No horizontal, ele pode ocorrer de pessoas que ocupam o mesmo nível hierárquico, que nem sempre as pessoas associam ou reconhecem. Pessoas que ocupam o mesmo cargo, estão na empresa, no serviço, naquela unidade de saúde, na mesma condição de contrato, e elas podem estar, sim, tendo atitudes de assédio, de intimidação contra um colega do mesmo nível. E no vertical nós temos, obviamente, essa questão de ter uma diferença hierárquica. Na descendente, a violência ocorre do superior contra os subordinados, as pessoas que têm uma relação de chefia, o gestor, enfim. E na ascendente, ao contrário, quando um grupo de pessoas, de subordinados, se reúne para estar intimidando o seu chefe, o seu gestor ou o seu líder, isso também se caracteriza como assédio moral ou intimidação, como vocês preferirem. Dando um panorama do que sensibiliza também para a temática da violência, e para depois nós adentrarmos mais um pouco na questão da cultura da paz, vale muito lembrar que, historicamente, nós temos o trabalho em saúde com um alto potencial de violência. Também é um trabalho que, na sua natureza, temos muitos riscos inerentes. E, especialmente, o contato exigido, necessário, com a clientela, que no caso é o nosso usuário, o nosso paciente, nós temos esse envolvimento que nos nos coloca numa situação de maior exposição à violência. Então, desde 2003, a Organização Internacional do Trabalho vem mapeando e continua registrando esses dados, de que próximo a 70% dos episódios que envolvem violência, na maioria das vezes, tem envolvido o trabalhador que está em contato direto com o paciente e também serviços que se dedicam a um grande número de pacientes no seu cotidiano, que tem essa maior incidência e esse elevado registro dos casos. Cabe também retomar algumas coisas indiciadas no tema pela Organização Internacional do Trabalho e pela OMS no que se refere à repetição. É um dado muito importante e nós confirmamos isso, e outros pesquisadores confirmam, outros estudiosos, de que onde há violência, onde ocorre um episódio, é muito comum que ele se repita. Em 50% dos casos, a violência ocorre por repetição. Então, isso é um dado bem importante que nós, trabalhadores de saúde, temos que estar atentos, porque isso significa que ocorreu hoje, tem um grande potencial que isso ocorra amanhã. Também é importante falar, no caso dos mais comuns tipos, o abuso verbal e o assédio moral, que o primeiro é muito frequente. 40% das pessoas que sofrem algum tipo de violência geralmente é agressão verbal. E fora os muitos casos que as pessoas nem caracterizaram como tal. Já no assédio moral, intimidação,
Esse percentual já é bem menor, é 15%, mas tem uma ascensão, quer dizer, cada vez mais as pessoas notificam, cada vez mais as pessoas denunciam. 44% dos casos de assédio, ou também conhecido como bullying, eles estão envolvendo pessoas profissionais dos serviços de saúde. Entre os servidores de saúde, eu não posso deixar de mencionar o caso da enfermagem. A Associação Americana de Enfermagem acompanha muito o registro de violência e ela indicia que entre os profissionais da enfermagem tem sempre um aumento crescente dos casos de violência. No Brasil, o Corém de São Paulo, numa pesquisa recente, mapeou entre esses profissionais que 74% já sofreu algum tipo de violência no trabalho, que também é um dado bastante alarmante. No conjunto do que a gente resgata na literatura, se consegue perceber a complexidade do fenômeno, as repercussões físicas e psicológicas, mas também traz a relação com os acidentes, com as faltas, ou seja, com o absenteísmo, e também na questão da satisfação. Aquela satisfação que nós mapeamos como satisfatória no início, ela vem se degradando quando ocorrem episódios de violência no trabalho. Ainda é importante mencionar no escopo das questões que envolvem a segurança dos pacientes, que nós temos um potencial muito grande de prejudicar a segurança dos pacientes. E a literatura colocava como potencial, e nós estamos tentando mapear que potencial é esse. E já identificamos que é um potencial real de prejudicar o atendimento dos usuários, além de causar todo aquele potencial de desgaste do trabalhador, fisiológico, psicológico, e também na questão de multiplicar violências, no sentido de que onde ocorre um tipo de violência, a gente já sabe que outros tipos tendem a ocorrer. Ou seja, um espaço entre que a cultura da violência está instituído, ele tende a replicar os diferentes tipos de violência. Em relação à atenção primária, nós temos a escassez de pesquisas dos cenários, temos mais estudos na realidade hospitalar e temos a escassez de estudos que associem a questão do vínculo, do acolhimento, de como isso repercute na produção de vínculos com a equipe, que no caso da Estratégia de Saúde da Família no Brasil é primordial, vamos dizer assim, é um dos seus princípios norteadores. Então, falando mais específicos das questões das consequências, nós poderíamos falar ou agrupar de maneira geral em 3 eixos que nós conseguimos comprovar que a violência prejudica. O indivíduo, obviamente, o trabalhador. Trago aqui nessa imagem para vocês uma organização da múltipla, porque foram muitas consequências em sintomatologia física. Então, as pessoas que sofrem repetidos episódios de violência ou um episódio de violência muito importante, ela tende a ter insônia, perda de identidade, emergiu o desencadear no caso da hipertensão arterial, a sensação de esgotamento ficou muito forte, a irritabilidade é outra coisa que emergiu nas falas das pessoas, e até as dores generalizadas, onde muitas vezes as pessoas nos diziam na etapa das entrevistas, eu não sei nem onde dói, assim, eu tenho um desgaste completo. Então, isso é uma coisa importante de mencionar. Em relação ao local de trabalho e também aos pacientes, usuários, nós temos uma repercussão muito importante na redução da produtividade. Então, para os gestores é importante falar sobre isso, trazê-los para o debate. Nós temos o aumento comprovado de acidentes de trabalho, de absenteísmo, do número de licenças médicas, ou seja, na administração dos recursos materiais, pode ter alguma repercussão, mas principalmente na administração das pessoas, das escalas, isso tem uma complexidade, as pessoas faltam mesmo porque elas adoecem ou
utilizam a estratégia de fuga, elas evitam ir para o trabalho. E também temos mapeado nas falas o presenteísmo, né, que é um pouco da fala que eu trago ali, da falta de concentração na hora de fazer as atividades. Então isso foi uma coisa muito marcante para nós, porque as pessoas às vezes evitam medicar o paciente, prestam uma assistência de forma diferente, porque estão sob a influência do episódio de violência. Então elas evitam entrar naquele quarto, evitam ir naquela residência, elas evitam fazer aquela consulta ou aquele determinada a vacina daquela criança que o acompanhante me agrediu verbalmente, ou conversar com aquele colega de equipe que é importante para o fluxo do serviço, mas eu paro de conversar com ele porque eu tive uma situação de desrespeito, de violência. Então, isso tudo tem repercussões para o local e para os usuários. E para a sociedade como um todo também, no sentido mais tardio, nas aposentadorias precoces, tem estudos que mostram isso. Os processos judiciais, né, os órgãos têm acumulado processos envolvendo situações de violência no trabalho, estão entre os mais comuns envolvendo os trabalhadores de saúde e educação. Os processos administrativos que desvirtuam o foco, muitas vezes tu tem que parar para estar atendendo, respondendo um processo administrativo por conta do volume de como isso tem acontecido, as licenças médicas, são todas coisas muito importantes. E outro fato muito importante de mencionar nessa questão, até por conjunto das equipes, é a reabilitação. É muito difícil falar de reabilitação do psíquico de alguém que sofreu violência. Precisam várias estratégias individuais e coletivas para que isso ocorra. Então é nesse sentido que a nossa ideia é discutir um pouquinho agora já a etapa final da minha fala sobre a cultura da paz. Nós observamos que não basta nós falarmos sobre a violência, é muito importante mapear, falar sobre, mas nós precisamos falar sobre caminhos para o enfrentamento dela. E o conceito, o debate internacional, mundial, que se tem falado da cultura da paz, a gente acredita que vale a pena que ele tente, minimamente, invadir os espaços de trabalho, fomentando essa questão do que ela traz como mais forte, que é a cultura baseada na tolerância, na solidariedade, na cultura que respeita os direitos, as opiniões individuais, que assegura uma certa liberdade de opinião a todas as pessoas do processo de trabalho, envolvidas no processo de trabalho, e que as instituições também se coloquem no sentido de prevenir conflitos, não tentar só resolver conflitos já postos. Então, a gente nunca pensa ou pensa muito pouco sobre como eu posso criar um clima e conversar sobre, estruturar estratégias para que a gente não tenha conflitos. E também no sentido de que, posto o conflito, como que nós vamos coletivamente acordar que vamos mediar. Nesse sentido, a cultura da paz, ela foca na promoção, na criação de um ambiente de trabalho saudável. E para isso a gente tem que rever muitas vezes atitudes, ideias, ações. Falando em questões práticas da cultura de paz, então ela fala muito sobre a forma de enfrentamento, deslocando do individual para o coletivo, no sentido de que as pessoas, os atores envolvidos se envolvam, no sentido que quando ocorre um episódio de violência, que ele seja discutido no coletivo. Também na questão da educação e informação, é fundamental reconhecer, saber os trâmites que são necessários no caso de cada tipo de violência, o que se pode fazer. A nossa próxima etapa é esmiuçar isso na campanha, e sei que outras pessoas se dedicam a isso. E também a cultura de paz fala muito sobre a mediação pela comunicação e na estratégia de resolução dos conflitos por quem está envolvido no conflito. Incentiva o estímulo ao diálogo, o respeito e focando principalmente no relacionamento interpessoal.
Nós, trabalhadores da saúde, sabemos que esse é um dos desafios mais importantes do trabalho de saúde, mediar as relações com o paciente, com o colega, com o gestor. Então a gente tem isso muito forte. E nesse sentido vem o desafio e toca o gestor, que muitas vezes se sente despreparado ou tem pouco apoio para poder mediar relações interpessoais. A cultura da paz, de maneira geral, ela fala em construção de relações sociais baseadas na justiça, igualdade e respeito. Por fim, então, nós também falamos do enfrentamento no sentido do não isolamento, que é algo muito comum nas situações de violência, na questão também das piadas, dos comentários, que é isso que principalmente nós brasileiros temos muito naturalizado isso e que muitas vezes agravam a situação da violência. E por outro lado também na perspectiva do usuário, nós temos dificuldades de fomentar no usuário uma postura de refletir antes de falar, principalmente quando ele está envolto numa situação em que ele considera uma emergência, em que ele considera que ele precisa ser atendido rapidamente, ou que a demanda de saúde dele é, em primazia, algo que é mais importante e que não está recebendo a devida atenção. Então, isso são dispositivos que a gente está tentando trabalhar para tentar fomentar essa questão. Por fim, eu deixo aqui uma síntese sobre o que nós temos pensado, e vai ser muito bom se nós tivermos questões ou relatos, de que a violência no trabalho, ela tem situações muito desgastantes, prejudiciais, mas para além do trabalhador, que a gente já sabia, nós temos implicações na qualidade da assistência. Hoje eu posso afirmar isso para vocês, que tem repercussões na qualidade da assistência, na percepção da cultura de segurança do paciente. E quando a gente fala de cultura de segurança do paciente, parece que a gente está falando do cenário hospitalar, e não, né? A cultura de segurança do paciente, ela deve estar em todos os serviços de saúde. Então, é muito importante falar sobre, emergente falar sobre a violência e ter dispositivos importantes da violência em relação a essa questão. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que nós temos a escassez de atividades, ações dentro das políticas públicas que trabalhem a violência contra o trabalhador, potencialmente contra o trabalhador de saúde. Então, nós acreditamos que deve partir dos serviços, das unidades básicas, dos demais serviços, ideias, estratégias coletivas para prevenir a violência e potencialmente promover a cultura da paz. A cultura da paz, ela parece algo utópico, mas existem vários cenários no mundo todo em que pequenas mudanças no processo de trabalho, na dinâmica da organização laboral, e que repercutiram em maior satisfação, menor número de episódios de violência do trabalho e, consequentemente, uma melhoria na qualidade da assistência. Trabalhadores feridos são trabalhadores que tendem a replicar também ações violentas. Isso é importante, como do humano isso. Então, eu agradeço, peço a sensibilização dos trabalhadores no sentido de pensarem e multiplicarem estratégias e falarem sobre o tema, não só sobre a violência, mas sobre as estratégias para uma cultura de paz, porque acreditamos que isso pode promover mudanças importantes no bem-estar e tornar os serviços como bons lugares para se trabalhar. Trouxe aqui algumas referências que vocês podem estar utilizando também, mas fico agora com as perguntas e respostas que possam ter vindo aí da web. Então aqui a gente já tem a nossa primeira pergunta, de Rio do Sul. O que devemos fazer ou quem procurar quando sofremos algum tipo de violência? O que o Corém pode ajudar? Desculpe, como é que é o nome da... Rio do Sul, Rio do Sul. Nome, PSF Barragem. Ok. Então, pessoal,
primeiramente, a gente sempre diz que as próprias instituições deveriam ter algum dispositivo posto para a violência, para denúncia ou para registro da violência. O processo da violência, geralmente, ele requer que o agressor ele seja de alguma forma alertado, é o mínimo que se pede, né? Mas às vezes ele precisa ser punido, dependendo da situação, mas ele no mínimo precisa ser alertado de que ele teve uma ação violenta, seja ele um paciente, um colega de trabalho, seja um outro profissional, um gestor. Então, se deveria ter na instituição. Se a instituição não tem, que é o mais comum, infelizmente, nós temos as ouvidorias, no caso da agressão contra os pacientes, mas nós não temos hoje um dispositivo instituído no sistema de saúde, principalmente no público, que é o que a gente pode falar melhor, para a denúncia. Então, a via mais comum dos trabalhadores é a justiça comum, o que é um problema muito grande, porque distancia muito o problema da onde ele ocorreu. E o estudo da violência nos mostra que quanto mais longe está o dispositivo de punição do agressor, de resolução, de mediação do caso, dificilmente vai mudar o cenário, no sentido de que isso vai voltar a acontecer. Outra coisa importante é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. E aí cabe a tua segunda pergunta no sentido dos conselhos de classe. Todos os conselhos de classe das diferentes profissões de saúde, elas têm dispositivos que podem nos ajudar a denunciar os casos e pode ser, sim, a pessoa pode ser punida dentro do seu órgão, né? No caso do Corém, está previsto isso no Código de Ética dos Profissionais, mas também está nas profissões da medicina e de outras profissões da área de saúde. Está previsto lá algumas questões relativas à punição dos agressores. Então, o trâmite que a gente tenta ressaltar é que os profissionais construam coletivamente dispositivos dentro do seu local de trabalho para identificar, relatar e principalmente fazer com que o agressor tome consciência, primeiramente, de que ele agrediu. Porque muitas vezes o perpetrador, ele nem se deu conta que ele agrediu. É um ato tão natural da personalidade dele, do estilo dele ou da forma dele de interação social, que ele agride 1, agride 2, agride 3, 4 profissionais de saúde, e é uma questão de tempo. Outra coisa que a gente tem visto para os casos mais graves são os alarmes para quem tem sistema de vigilância. Então, hoje, alguns serviços têm o alarme embaixo da mesa, e aí tem o guarda, que faz uma mediação, principalmente no caso da violência física, que pode ser uma coisa urgente. E então é uma dos dispositivos que a gente tem visto. Mas isso geralmente não muda a cultura, né? Que é a cultura de paz, que é a questão de trabalhar amplamente porque que isso está ocorrendo. Esse é um tema, acho que vale, enquanto o pessoal manda, assim, é um tema bem que cativa a gente no sentido de que ele permeia o nosso cotidiano, mas muitas vezes as pessoas adiam esse diálogo. E a proposta da cultura de paz é justamente ter na pauta, não a cultura de paz em si, mas a questão das relações interpessoais, no sentido das pessoas fomentarem o melhor viver, a linguagem mais assertiva, as lideranças horizontais. Então são coisas que permeiam as questões do trabalho e que fazem frente de uma forma muito assertiva à redução e prevenção da violência no trabalho, especialmente no cenário de saúde, porque é muito difícil já é muito difícil atender as pessoas com demandas de saúde. Imagina quando tu convive com as questões da agressão, da violência. Então é algo que não combina mesmo, que não deveria ocorrer.